Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de ciências do quarto ano, do dia 13 de 8 de 2021, com o professor Hinaldo. Hoje abordaremos o tema Os seres vivos se relacionam. Pessoal, nós veremos aqui, na nossa aulinha de hoje, que essas relações podem ser relações de várias maneiras. Nós veremos o processo dos animais produtores, dos vegetais na realidade dos vegetais e das algas. Veremos os consumidores primários, né? E veremos os outros consumidores. Teremos os predadores também. E também no final veremos os decompositores. Isso significa dizer que a matéria, toda a nossa energia que temos do planeta vem do Sol. Através do Sol, as plantas fazem a fotossíntese, as algas fazem a fotossíntese, alguns animais se alimentam dos vegetais, esses animais servem de alimento para outros animais e no final das contas todos transferem a sua energia de volta para o meio ambiente. Por exemplo, no final, quando o predador morre, ele volta para o meio ambiente através de sais minerais e outros nutrientes que vão para o solo e começa a transferência de energia. Os seres vivos se relacionam. Ao analisarmos o modo de cada ser vivo obter o alimento, podemos estabelecer algumas relações entre eles. Observem alguns exemplos na cena ilustrada abaixo. Pessoal, nós temos aqui vendo a capivara que está se alimentando aqui do capim, né? Da grama, temos água e lá a onça, olha, já espreitando para poder pegar a capivara e se alimentar e transferir a energia dela, que foi obtida através das plantas, e a energia das plantas vem do sol, passa para as capivaras e depois que ela serve de alimento para a onça, passa para a onça. No final a onça morre, é decomposta pelos fungos e as bactérias saprófitas e aí transfere a energia para o solo e o processo se repete. Em busca de alimento, olha, os seres vivos estabelecem diversos tipos de relações entre si. As relações alimentares são um exemplo. O alimento fornece energia aos seres vivos para que cresçam e se desenvolvam. Produzir, consumir e decompor são três processos relacionados à obtenção de alimento. Vejamos esses processos em mais detalhes a seguir. Seres produtores. Então vamos ver quem são os produtores. Os seres produtores são aqueles que produzem o próprio alimento. Produtores são encontrados tanto em ambiente terrestre como em ambiente aquáticos. Plantas, algas e algumas bactérias produzem o próprio alimento por meio de fotossíntese e são exemplos de seres produtores. Embora produzam o próprio alimento, as plantas necessitam de luz, de gás carbônico, de água e de sais minerais do solo ou da água para realizar a fotossíntese e se desenvolver, ok? Então aqui, ó, a alga acima à esquerda, uma planta, tá aqui uma alga, ó. Essa água aqui, a alga, ela provavelmente estará dentro da água. E aqui do lado direito uma planta, ok? São dois produtores, as algas e os vegetais. Seres consumidores. Alguns seres vivos, como os animais, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres e por isso são chamados de consumidores. Animais que consomem exclusivamente parte das plantas são chamados de herbívoros. Animais que comem plantas são os herbívoros. Os herbívoros podem ser o alimento de outros animais. Os carnívoros. Os carnívoros, por sua vez, podem ser o alimento para outros carnívoros. Ou seja, pessoal, alguns animais que se alimentam de plantas, esses animais são o alimento de outros animais, certo? Por exemplo, uma lagarta pode ser consumida por um sapo. O sapo pode ser consumido por uma cobra. E a cobra pode ser consumida por um gavião. Deu para entender? Então, existe o produtor, o consumidor e também você vai ter lá os predadores e as presas.
Seres decompositores. As bactérias e os fungos são seres decompositores. Os decompositores usam os restos de organismos como alimento e os transformam em sais minerais e outras substâncias que vão para o solo. Cadáveres de animais, folhas, galhos secos e fezes são exemplos de alimentos decompostos por bactérias e fungos. Muitos dos decompositores são micro-organismos. Aqui, pessoal, um passarinho morreu, ó. Aí os fungos e as bactérias vão lá decompor. Porque ainda tem os ossos e as penas? Porque são bastante resistentes, mas ao longo dos anos vão ser desmanchados e transformada essa energia para o solo. A energia do animal vai para o solo, vai para as plantas, das plantas vão para os herbívoros são alimentos dos carnívoros e essa energia se transforma até que eles morram e o processo se repita. A cadeia alimentar. As relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores podem ser entendidas como uma série de eventos que ocorrem em cadeia, formando a cadeia alimentar. Vejamos alguns exemplos. Ó. A figura abaixo representa uma cadeia alimentar que acontece no meio terrestre. As plantas são alimento de animais, como o gafanhoto, que pode ser consumido pelo sapo, que por sua vez é um dos alimentos da serpente. Nesse caso, podemos dizer também que o gafanhoto foi predado pelo sapo. O gafanhoto, nesse caso, é a presa e o sapo, o predador. Quando o sapo é predado pela serpente, no entanto, ele é a presa e a serpente o predador. Então tá aqui, ó, o processo. Ó. Os produtores, que são as plantas, né, produzem seu próprio alimento, fornecem alimento para o gafanhoto vira alimento para o sapo vira alimento para a serpente. E por sua vez a serpente também vai virar alimento para as águias e os gaviões. A imagem abaixo mostra um exemplo de cadeia alimentar em ambiente aquático. Pessoal, aqui eu vou fazer uma análise sem ler, tá certo? Por quê? Porque aqui ficou a foto muito ruim e não dá para a gente ler perfeitamente. O que é que acontece? Lá na Terra acontece que a planta fornece alimento para os insetos e outros animais. Esses animais servem de alimento para outros e esses outros também servem de alimentos para outros. Aqui vai acontecer o seguinte, ó, um peixinho vai comer as algas. Esse peixinho é devorado pelo outro peixe, aqui no caso é a sardinha. É devorado pela merluza. A sardinha é o alimento da merluza. E a merluza, ela serve de alimento para os tubarões, ok? Então, aqui, quem está no topo da cadeia alimentar são os tubarões. O que é que vai acontecer, ó? Essa alga aqui, ela fez o seu processo de fotossíntese. Ela retirou a energia que vem do sol, porque aqui são águas rasas, certo? Então ela fez seu próprio alimento, ela é um produtor, ela produz seu próprio alimento, portanto ela não precisa de outros seres. Mas a sardinha vai se alimentar das algas, então a energia da alga passa para a sardinha, e a sardinha vai transferir sua energia para a merluza. A merluza transfere sua energia para o tubarão. E provavelmente vai ter outro ser também que possa predar o tubarão, ok? No final das contas, se o tubarão morrer por doença ou por um ataque de outro animal, ele vai transferir a energia dele para outros seres, porque vão lá se alimentar dele, através pode ser de micro-organismos, como os fungos e as bactérias, ou outros seres que se alimentam, que são chamados de carniceiros, né? Tá bom? Então, existe a transferência de energia também no meio aquático. Obrigado por assistir mais uma aulinha virtual de ciências com o professor Hinaldo Pontes na Escola Zacarias Cordeiro de Paula. Tchau, garotada. Obrigado por nos acompanhar e a gente vai enviar um PDF com algumas perguntinhas para você fazer como atividade. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.